Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e nessa dica que eu vou dar para você a gente vai falar um pouquinho do teorema da bissetriz interna. É bem possível que você nunca tenha visto esse teorema na sua vida. Esse teorema, esse resultado, é um resultado lá da geometria plana que pode ser útil para você aí nos seus vestibulares. Veja só, né? Geralmente você até consegue resolver problemas assim com outras ferramentas que você conhece na escola, mas a gente vai conhecer essa ferramenta que pode agilizar um pouco a sua vida, que é o teorema da bissetriz interna, ok? Pessoal, você tem um triângulo aqui ABC, né? Esse triângulo ABC ele tem ali lados de tamanho, vamos pôr aqui, ó, B aqui, tamanho C aqui, tamanho A para esse outro lado, ok? E aí, eu traço a bissetriz desse triângulo, por exemplo, com relação ao vértice A. Tá? Então, eu tenho aqui a bissetriz AD. AD é a bissetriz, dividir o ângulo A em dois de mesma medida, tá? Definição de bissetriz. E aí, essa bissetriz ela vai chegar no lado oposto do triângulo, dividindo ele em dois de tamanhos M e N. Cuidado para não confundir bissetriz com mediana e achar que esse tamanho é igual a esse, porque nem sempre isso acontece. A gente sabe que acontece em triângulos isósceles, em triângulos equiláteros, mas aqui, por exemplo, não vai ser verdade. Tá? Então, a gente tem aqui a bissetriz dividindo o lado BC em dois de tamanhos M e N. Claro, M mais N dá o tamanho A, que é o tamanho todo aqui do lado. Tudo bem? O teorema da bissetriz interna ele é muito interessante. Ele nos diz o seguinte, tá vendo a bissetriz aqui em cima? A bissetriz ela tá dividindo um ângulo que é formado pelos lados de tamanho B e C desse triângulo. Se eu dividir B pelo tamanho do segmento obtido aqui, a hora que eu traço a bissetriz AD aqui nesse triângulo, M, isso vai ser exatamente igual à divisão entre o lado de lá, C, dividido pelo tamanho da divisão do lado de lá, N. Olha que simplesinho. Olha que simplesinho, que bonitinho. Tem a bissetriz aqui traçada no ângulo, no vértice A, com relação ao vértice A em relação ao lado BC, e aí eu tenho uma proporção, uma relação interessante entre esse lado aqui do triângulo dividido pelo segmento aqui embaixo é igual a esse lado dividido pelo segmento aqui embaixo. Tudo bem? Isso é o teorema da bissetriz interna. Agora, vamos fazer um exemplo para você entender e ver como é que isso pode ser útil para você na prática. Veja só, o quadrado da figura aqui tem lado 1. Descubra o valor de x. Tá. Aqui tem lado 1, aqui tem lado 1. E a pergunta é, qual é o valor de x que está aqui embaixo? Vejam que está marcado nesse quadrado um ângulozinho alfa e aqui o complementar dele vale 3 alfa. Tudo bem? Bom, eu quero descobrir o valor de x. Para isso, eu vou traçar aqui nesse quadrado a diagonal. A diagonal do quadrado. Quanto vale a diagonal do quadrado? Vejam, o quadrado ele tem uma propriedade interessante, que é o fato, além dele ter todos os lados iguais, ele tem todos os ângulos iguais e iguais a 90 graus. Tá? Então, esse é um triângulo retângulo, olha, tem um triângulo retângulo aí, ó, com dois lados aqui, dois catetos valendo 1, e aí eu tenho a diagonal de tamanho D. Tá? O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Por que o Teorema de Pitágoras nos pode ajudar nessa situação? Porque eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e eu quero descobrir o terceiro. Usando Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos, um quadrado mais um quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, d ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 dá 2, portanto, 2 é igual a d ao quadrado. Extraindo a raiz do lado de lá, a gente tem d igual a raiz de 2. Portanto, d, que é a diagonal, o tamanho da diagonal do quadrado, é raiz de 2. Ok? A gente vai precisar disso já, você vai perceber por quê. Veja, essa é a diagonal que eu tracei do quadrado. Essa diagonal, por ser diagonal do quadrado, por ser diagonal de um losango, porque na verdade o quadrado é particular de um losango, divide esse ângulo na metade. Esse traço azul aqui, na verdade, é a bissetriz desse ângulo de 90 graus aqui do quadrado. Tudo bem? Então, veja. Aqui, esse pequenininho vale alfa. Esse aqui em cima vale 3 alfa. Portanto, aqui em cima, o ângulo vale alfa mais 3 alfa. O ângulo lá em cima vale alfa mais 3 alfa.
Como esse pedacinho é bissetriz, então eu quero a metade disso. Alfa mais 3α dá 4α. Dividido por 2, isso dá 2α. Portanto, esse pedacinho azul aqui vale 2α. Pera, aqui vale alfa. Aqui vale 2α. Portanto, esse pedacinho só aqui vale o quê? Vale alfa. Tudo bem? Veja, eu tenho um triângulo. Veja esse triângulo retângulo aqui. Tem um vértice, vou chamar de A aqui, vou chamar de B aqui, vou chamar de C aqui, vou chamar de D aqui para você comparar com o que a gente tem aqui do lado. Ó, tem um triângulo ABC. O vértice A foi dividido na metade. Eu tracei a bissetriz, a D é a bissetriz desse triângulo. O que nos diz o teorema da bissetriz interna, já que o que eu quero é descobrir esse valor de x? Me dá uma proporção entre esse lado e esse segmento, entre esse lado e o tamanho desse segmento. Quanto vale isso aqui? Bom, se aqui tudo vale 1 e aqui vale x, claro que aqui é 1 menos x. Ok? Teorema da bissetriz interna. Veja aqui do lado, ó. Teorema da bissetriz interna. Acabei de apagar o que eu queria que vocês vissem, mas tudo bem, vamos mais. Ó, veja só. 1 dividido por x, que é o tamanhozinho do segmento determinado pelo primeiro ângulo aqui, é exatamente igual ao quê? Raiz de 2 sobre o segmento determinado por esse outro ângulozinho aqui, que é 1 menos x. Veja, se eu tivesse tirado aquele triângulo para cá, esse aqui seria o 1, esse aqui seria o raiz de 2, esse daqui seria o x, esse daqui seria 1 menos x. Tá? É a mesma coisa, só que, claro, só a figura está diferente, mas é só para você perceber e fazer uma comparação aqui. Eu tenho um ângulo que foi dividido na metade, alfa e alfa, e aí eu fiz essa relação usando o teorema da bissetriz interna. Isso daqui é uma igualdade de frações. Para terminar e achar o valor de x, basta multiplicar em cruz. Portanto, 1 vezes 1 menos x dá 1 menos x, e x vezes raiz de 2 dá x vezes raiz de 2. Eu quero descobrir o valor de x, portanto, eu vou isolar o x. Então, vamos lá. Vamos isolar o x aqui, ó. X, raiz de 2 estava do lado de lá, deixa ele lá, e passa esse menos x para lá. Só que eu só mudei a ordem da igualdade, deixei o 1 sozinho do outro lado. Tudo bem? Só passei esse x para lá e troquei a igualdade só para a gente enxergar o x do lado de cá. Tá? Põe esse x em evidência, porque eu quero achar o valor dele. Então, fica x vezes raiz de 2 mais 1 é igual a 1. Se eu quero descobrir o valor de x e ele está multiplicado por um número, para eu isolar ele, basta passar esse número dividindo do outro lado. Portanto, x é igual a 1 sobre raiz de 2 mais 1. E aqui já temos o valor de x procurado. O valor de x do quadrado é 1 sobre raiz de 2 mais 1. Usando o teorema da bissetriz interna, foi facinho da gente descobrir esse valor. Tudo bem? A gente se vê na próxima.